Gente bonita, tudo bem com você? Que bom! Mais uma vez estamos juntos aqui no Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum, não é um papo de especialista para especialista. A gente não se considera especialista assim. O que a gente deseja é que você tenha contato com esse livro, contato com a Bíblia, um livro que é milenar e ele traz muita coisa boa, bonita, gostosa para o aprendizado nesse mundo contemporâneo tão louco que nós vivemos hoje. Nos últimos vídeos nós temos falado um bocado sobre ansiedade, sobre depressão e como isso é tratado também na Bíblia, não talvez com as terminologias exatas do nosso mundo atual, mas a gente vê os elementos presentes aqui. E hoje, por exemplo, eu quero trazer aqui uma palavra que está no Novo Testamento, que está em Mateus, no capítulo 6, se encontra a partir do versículo 25. É um trecho onde Jesus, quando fala à multidão, no conhecido Sermão do Monte, ele começa dizendo: não andeis ansiosos, nem pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. E aí ele vai dizendo que a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. É muito interessante que Jesus ele usa uma argumentação bastante interessante que podia sim fazer muito sentido para aqueles ouvintes que estavam ali, quiçá num dia de semana, sem perspectivas, sem trabalho, emoldurados por um contexto sociopolítico, econômico complicado, mas estavam ali para ouvir aquele pregador ambulante da Palestina do século I. E é interessante que Jesus, na argumentação dele, ele traz coisas que fazem sentido para aquele público, um público judeu, e ele diz: olha, com relação ao vestuário, olha, os lírios do campo, eles se vestem bem, nem Salomão, em toda a sua glória, é tão bonito quanto um lírio do campo. Ele fala sobre as aves, que as aves elas não têm celeiros, não juntam o alimento, e no entanto elas estão por aí, ó, e ninguém vê uma ave passar fome. Interessante que Jesus ele usa argumentações que, penso eu, o pessoal deve ter olhado e falado: rapaz, não é que faz sentido mesmo esse negócio aí? Faz sentido, porque a ansiedade, ela bate exatamente nisso. Ela é capaz de potencializar os nossos medos. A ansiedade, ela é capaz de criar monstros embaixo das nossas camas, de fazer brotar seres extraordinários no nosso quarto escuro da alma. Quando, na verdade, gente, aquilo que é daquela maneira como eu enxergo. Eu não vou nem dizer, tem que ser otimista, pessimista, não, vamos ser realistas. Cada um vai enxergar a vida do ponto de vista dela. E aquelas pessoas, e aqui realmente eu vou pender para um lado, eu vou dizer, aquelas pessoas que olham a vida de uma maneira mais otimista, elas têm mais facilidade para encontrar soluções que, às vezes, para uma pessoa que é mais pessimista, a solução está ali na frente dela, ela não está enxergando. A ansiedade, ela é capaz de nos levar a cavernas da alma, cavernas essas que a gente nunca deveria entrar. Por isso Jesus, quando vem com esse argumento, falando das aves do céu, falando dos lírios do campo, ele está dizendo para a gente comum, simples e eventualmente sem perspectiva: olha, gente, isso é o argumento dele, não vos inquieteis, porque o vosso Pai, o Senhor, lá, o divino, o sagrado, ele sabe o que eu e você precisamos todos os dias. E aí ele diz: olha, buscai antes o reino, o seu reino, aqueles valores que de fato são importantes, a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. Eu não estou dizendo aqui, de repente, num papo bonitinho, gostosinho, né?
de que vamos viver de brisa. Não, o que eu estou dizendo é que o texto traz para nós gotas de esperança, pérolas preciosíssimas de esperança num mundo tão cinzento que nos faz acreditar que o Apocalipse será amanhã. Jesus, nesse trecho, eu penso, talvez ele estivesse levando o povo a rememorar, a relembrar aquilo que o próprio povo judeu viveu e está relatado em Êxodo 16. A ideia do maná, que segundo algumas traduções bíblicas, aqui é como se fosse uma espécie de sementinha que vinha do céu e alimentava o povo. Com essas sementinhas que eram tão abundantes, esse povo era capaz de fazer farinhas e bolos e tudo mais. E isso alimentou o povo ao longo dos 40 anos que eles viveram no deserto, segundo o relato que está no Pentateuco, na Torá do judeu. Gente, se a Bíblia diz, é porque, muito provavelmente, isso tem lá o seu fundo de verdade. O que a gente precisa acreditar é que a ansiedade ela não pode fazer com que a gente paralise. Por isso, esse trecho de Mateus 6, ele nos traz um vigor novo para que olhemos e percebamos que, como disse Jesus, o dia de amanhã é o dia de amanhã, basta o dia de hoje, porque amanhã nem existe ainda. Então, por que você vai tirar do baú, lá da sua caixinha de Pandora, coisas que nem aconteceram? De repente elas nem vão acontecer. É por isso que Jesus, quando fala da ansiedade, ele está dizendo, não andeis ansiosos. Por essas e outras, a gente vive dizendo, a Bíblia, ela traz para nós pedaços lindos de sabedoria, não somente judaica, mas de sabedoria que se perpetua através dos séculos, para que hoje nós, em pleno século XXI, saibamos como viver e como tratar nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, em meio a tantas maravilhas tecnológicas que povoam aqui o nosso dia a dia. Por isso a Bíblia diz, não andeis ansiosos. Leia a Bíblia. Bíblia do Zero, obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo.